Fala galera, tudo bem? Estamos aí em mais uma aula, né? Uma aula online e a gente inicia o segundo trimestre no capítulo 1 da sua apostila 2, falando da Era Napoleônica ou Período Napoleônico, que perdurou de 1799 até 1815, onde a gente vai ver a formação de um império bacana na Europa aí que vai disputar território, espaço e política com a Inglaterra. Tá bem? Colégio Equipe Cataguases, Ensino Fundamental 2, oitavo ano, segundo bimestre, Era Napoleônica. Vamos lá. Muito bem. Antecedentes da Era Napoleônica. O que aconteceu antes? E quem era Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte é um cara extraordinário, porque aos 16 anos ele já fazia parte do exército francês e aos 24 anos já assumiu o posto de general, tá certo? Né? Olha só que curiosidade interessante que vocês têm aí. E o que aconteceu antes da Era Napoleônica? O que aconteceu antes foi a Revolução Francesa, né? Que a Revolução Francesa começou em 1789 com a tomada da Bastilha, quando né, o terceiro estado vai propor aí, vai propor não, vai impor, né, a base da força a discussão de uma constituinte, da Assembleia Constituinte, até que a gente vai chegar à execução, né, ou a degola do rei Luís XVI, que ele morreu na guilhotina, né, teve seu pescoço cortado na guilhotina. Olha só que coisa, né, pessoal? Aí nós temos o período da Convenção, aquele período em que os jacobinos tomam o poder, né, capitaneados por Robespierre e Danton, mais por Robespierre. Temos a época do terror, né, no período jacobino, os jacobinos criaram a lei dos suspeitos. Todo aquele que discordasse das ideias da Revolução Jacobina, dentro da Revolução Francesa, seria degolado na guilhotina. Até que com o golpe do Novo Termidor, nós vamos chegar na época do Diretório. Aí eu já estou na página 3, tá, pessoal? No seu material aí, ó. Aí eu chego no Diretório. Né? O Diretório é o período dos Girondinos, que foi de 1795 a 1799. Mas o que estava acontecendo com os Girondinos? O que aconteceu de fato? Os Girondinos, que representavam a alta burguesia, sofreu algumas ameaças externas e internas também. Né? Havia um movimento popular interno, uma série de protestos, né? Dentro da França. Fora da França havia a pressão da Áustria, da Prússia e da Rússia czarista, né? Do Império Russo, que representava um movimento contra-revolucionário ou antirrevolucionário, e os girondinos, imaginando, né, já vendo que não dariam conta de superar esses movimentos, né, eles deram a liberdade de ir para o golpe 18 Brumário, que foi um golpe de Estado, quando o exército francês vai colocar Napoleão no poder. Aí a gente tem, em 1799, o início da Era Napoleônica. Tá bem? Então vamos ver como é que ficaram, né? Como é que ficaram as coisas aí dentro da Era Napoleônica e como é que a França se organizou politicamente, economicamente, né? Porque Napoleão Bonaparte tinha uma série de problemas internos a serem resolvidos. O país estava, né, numa agitação total. Então, Napoleão Bonaparte ele se viu aí na missão de pacificar o país, de organizar o país internamente para depois ele criar o seu império. Primeira fase aí, nós vamos ter a fase do consulado, que vai de 1799 a 1804. Tá, em 1804 é que Napoleão Bonaparte vai chegar ao posto de imperador da França. Mas vamos ver o que aconteceu antes desse período aí. No campo político, né? No campo político, para continuar naquela tocada do movimento da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte não se coloca como imperador, não como rei, porque senão a gente ia voltar ao sistema absolutista. Tá? O poder executivo vai ser organizado por 3 cônsules. Tá bem? Você tem 3 cônsules. Cônsul aí hoje seria um diplomata, né? Tá bem? E no legislativo, o voto continuava sendo censitário. Tá bem? Havia o voto por renda e não o sufrágio universal proposto por John Locke, tá bem? E nem aquele voto universal proposto pelos jacobinos.
No campo da economia, né, com a finalidade de recuperar a economia francesa, e para que o Estado francês, para que a França tivesse conhecimento de todas as movimentações financeiras, foi criado aí o Banco Francês, tá bem? E para acompanhar a Revolução Industrial da Inglaterra, né, Napoleão Bonaparte, com seus 2 cônsules, os 3 cônsules, né, o consulado napoleônico, vai criar aí a Sociedade de Fomento à Indústria, ok? Para isso aí foi necessário que houvesse uma reforma, né, da infraestrutura da França, para que houvesse desenvolvimento industrial. E aí você vai ver uma série de obras, né, a serem desenvolvidas, né, a reconstrução de pontes, portos, estradas, canais, mercados, edifícios. Na agricultura investiu-se em obras de irrigação e drenagem, tá? E para favorecer a industrialização, fundamental para atender aos interesses da burguesia, foi criada aí a Sociedade de Fomento à Indústria, tá bem? Tudo isso para organizar, né, a questão política, econômica, financeira, industrial, para atender aos interesses da burguesia. E aí nós vamos ter uma questão externa, né? O Tratado aí de Paz de Amiens, ok? Ou Amiens em português ou Amiens em francês, tá bem? O que acontece aí? Napoleão Bonaparte ele vai assinar, inicialmente aqui, ele vai assinar um acordo de paz com a Inglaterra, tá bem? Né? Napoleão Bonaparte, de certa forma, ele quis afastar todas as ameaças, todos os problemas externos que ele poderia enfrentar no seu governo aqui. Então, ele precisava organizar a França internamente. Ele precisava pacificar aqueles movimentos, né? Ele precisava mostrar para o exterior que ele não era tão revolucionário, não. Que ele não era enérgico, que ele não era tão violento assim como foram os jacobinos. Ele faz esse tratado de paz aqui para ele ter, né, para ele se livrar de um problema, para ele resolver outros dentro da França. Um outro problema interno que vai ser resolvido vai ser a Concordata de 1801. Nessa concordata aí, ele vai restabelecer o culto ao catolicismo, que foi banido em 1703 pelos jacobinos. Olha só que coisa interessante, né? Tá bem? Isso vai significar também que os outros praticantes de outras religiões também não seriam perseguidos na França. Tá bem? Ó, fique bem atento a esses pontos aí. Aí nós vamos para a página 5. Presta atenção, gente. Na página 5 eu tenho aqui a construção, né, a formulação do Código Civil Napoleônico. Tá bem? Nesse Código Civil, ele, de certa forma, ele vai atender a alguns princípios, né, da Revolução Francesa, alguns interesses da burguesia, né, e vai se fundamentar em alguns princípios iluministas. Então vamos ver como é que fica isso aí. Primeiro você vai ter aqui, né, a defesa da liberdade individual e da igualdade civil. Isso aqui está discutido lá, né, lá atrás que nós vimos, naquele documento criado na Revolução Francesa, dos direitos do homem e do cidadão, da igualdade civil, em que todos são iguais perante a lei, independente de cor, classe, gênero, renda, ok? E por aí vai. E a liberdade individual é uma coisa que foi discutida, né, que foi proposta, que foi argumentada aí por John Locke, tá bem? Né, e que foi defendida pelos liberais iluministas, tá bem? E aí eu tenho outra coisa aqui também. O direito à propriedade privada foi outra coisa, né, defendida por John Locke. O direito ao divórcio, gente, esse direito ao divórcio aqui era inédito na época, tá bem? Isso aqui era inédito, porque, né, até há pouco tempo, na década de 50, por exemplo, no Brasil, na década de 1950, uma mulher divorciada era mal vista pela sociedade. Né? Aqui se seguia aqueles preceitos religiosos, até que a morte os separe. Então, né, o divórcio era um tabu, era uma espécie de um tabu, ainda no século XX. Ok? E aí, em 1804, Napoleão Bonaparte ele vai conceder aqui o direito ao divórcio. E o direito à herança também.
A partir desse momento, todos terão direito à herança. Vocês vão lembrar lá que na sociedade medieval, quando vocês estudaram no ano passado, em que a herança geralmente ficava com o filho primogênito, ou seja, com o mais velho somente. Agora, com o Código Civil Napoleônico, as coisas mudaram, né? Todos têm direito à herança, e isso é algo válido até hoje, tá? Outra coisa que nós temos aqui, dentro desse ponto, vai ser o contrato de trabalho, a proibição de greves e a organização sindical. Tá bem? Napoleão vai organizar aqui, né, a questão trabalhista, vai dar o direito dos trabalhadores, dos operários se organizarem em sindicatos, mas ele vai interferir aqui nos movimentos grevistas. Ele vai dar uma controlada aí nos movimentos operários. Tá legal? E eu já, né, cliquei aqui que apareceu a questão da pacificação do país. Tá bem? O que Napoleão propõe com o Código Civil é romper com quaisquer resquícios, né, da Idade Média, do antigo regime, do Estado absolutista e do antigo regime. Ele propõe preparar a França para que a França desenvolvesse, andasse para frente. Isso muito atendeu a burguesia, muito atendeu a sociedade, tá? Por isso que eu falo, né, que é um Código Civil que dá sequência às ideias da Revolução Francesa e é um Código Civil que também é fundamentado nas ideias iluministas. Eu vou colocar uma imagem bacana para vocês aqui, que é a coroação de Napoleão Bonaparte. Em 1802, com a vitória no plebiscito, né, Napoleão Bonaparte foi nomeado como cônsul vitalício dos franceses. Tá bem? E aí Napoleão Bonaparte, depois de 2 anos, em 1804, ele será coroado como imperador da França. Né? Isso aí resultou em 5 milhões de assinaturas, que responderam pela afirmativa, e Napoleão subiu ao trono de Luís XVI. Antes, no antigo regime, o rei ele era coroado pela igreja, pelo Papa. Okay? Quem colocava a coroa sobre a cabeça do imperador era o Papa. Esse ato representava uma aliança entre a igreja e o Estado. Mas Napoleão Bonaparte, nesse ato aqui, ele vai mostrar, ele vai apresentar para a gente que houve o rompimento dessa relação. Porque ele mesmo vai se coroar. Ele vai pegar a coroa, toma da mão do Papa, não é o Papa que vai coroar, e ele mesmo se coroa. Né? Ele vai se autocoroar. Isso representa que há um rompimento do Estado com a Igreja. A Igreja compete às questões espirituais e ao Estado as questões materiais. Pessoal, eu vou dar uma pausa aí. Tá? Na próxima aula eu já dou um avanço maior aí com o período napoleônico, que eu já trato do Império da França, tá bem? Né? Eu peguei essa transição aí do início do período napoleônico, após a Revolução Francesa, né? Comentei algumas coisas que a gente viu anteriormente, e agora eu entro aqui na próxima aula eu já falo somente tudo que compete ao Império Francês de Napoleão Bonaparte, tá bem? Beleza.